Pode ser um erro utilizarmos o caminho da responsabilização criminal em primeiro lugar, porque crianças e suas famílias não acolhidas, não protegidas, não seguras, não dão boas vítimas e testemunhas. O relato tende a não ser o suficiente para se garantir uma responsabilização. E mais do que isso, podem, com muita frequência, voltam atrás. Se a gente pensar numa situação de uma criança cujo suposto agressor seja o provedor do lar, o único provedor do lar, essa criança vai ouvir na casa dela que se ele for preso, todo mundo morre de fome. Você acompanhou até aqui as definições, viu o que é e como funciona a rede protetiva em ações de prevenção e proteção em casos de abuso físico ou sexual de crianças e adolescentes em Jacareí. Neste quarto episódio, você vai ver o papel da Justiça através do Ministério Público, da investigação policial e conferir dados sobre a violência a nível federal e municipal. Os casos de violência sexual ou física são identificados pela rede protetiva, boletins de ocorrência e outros meios de denúncias. E a polícia recebe essas denúncias por vários canais. A primeira forma e a mais comum é via boletim de ocorrência, né? Então, algum interessado ou alguém que conhece da prática criminosa ou suspeita desse crime, ele vai até uma delegacia de polícia e hoje também ele pode fazer o boletim de ocorrência pela delegacia eletrônica. Então, esse boletim de ocorrência chega para o delegado da circunscrição, de onde o fato ocorreu, né, da área do fato, e esse boletim de ocorrência vem para ele despachar. O despacho nada mais é que o primeiro andamento da investigação. E aí, analisando esse boletim de ocorrência, que pode vir da eletrônica ou de outras delegacias, o delegado deflagra o primeiro ato de investigação, seja desde o início instaurando inquérito policial ou determinando alguma diligência preliminar para apurar se essa informação que chega um pouco rasa, um pouco ainda fraca, ela tem subsídio para virar uma investigação policial. Essas denúncias também são encaminhadas para o Ministério Público. O órgão tem a prerrogativa de tomar as medidas cabíveis para cada caso. Quando uma criança está numa situação de violência, qualquer que seja ela, psicológica, física, sexual, a partir dessas legislações, dois caminhos completamente distintos se abrem. Eles são paralelos, mas também independentes. Um pode existir independentemente do outro. Quais são esses dois caminhos? O caminho com o olho que tem foco na criança, que é o da proteção. A gente olha para a criança, enxerga a criança sujeita de direitos e busca as intervenções necessárias para ela e para a família dela, para a superação daquele episódio de violência, não reiteração dessa violência, acolhida, cuidado, reparação. E o outro caminho que se abre é o caminho da responsabilização criminal. No âmbito da responsabilização criminal, a gente tem um foco prioritário no réu, não é na criança, no investigado, né? Em retribuir, aplicar uma pena, responsabilizar criminalmente o agressor. Quando chega ao Ministério Público, de alguma forma, a gente encaminha para um desses órgãos para que faça uma avaliação preliminar se de fato aquilo está ocorrendo, há quanto tempo está ocorrendo e quem está praticando aquele tipo de violência. Se essa apuração for levada a efeito, a própria rede consegue se articular e, em tese, resolver esse problema. Caso essa rede não consiga, ou seja, um problema de um tamanho um pouco maior, que eles não têm instrumentos para isso, eles voltam ao Ministério Público e pedem a nossa intervenção de alguma forma, com base no ECA, para solucionar aquele problema. O interesse preponderante é sempre o da criança e do adolescente. O objetivo da justiça da infância e da juventude é olhar para a criança e para o adolescente. Então, ainda que na justiça criminal não tenha havido uma condenação, ou tenha havido uma desclassificação do crime, amenizado aquela conduta, isso não tem uma relevância tão grande na infância e juventude. O juiz, através dos técnicos, por exemplo, que são assistente social e psicólogo do judiciário, ou através até de uma perícia por uma equipe multidisciplinar, pode avaliar se aquela presença daquela pessoa, ela é prejudicial à criança e adolescente. E, se o for, há meios para que se impeça esse contato, essa convivência diária, porque ela vai fazer mal para aquela criança e adolescente. O tempo de pena previsto para esse tipo de crime varia entre 8 a 15 anos de reclusão, podendo chegar em até 30 anos em caso de morte da vítima. Em números, no Brasil, em 2022, foram registrados 56.820 casos de estupro de vulnerável
Esse registro é considerado o maior da história. Só no estado de São Paulo foram registrados 9.716 casos, segundo o Fórum de Segurança Pública. Os números impressionam, mas a subnotificação dificulta a atuação da polícia e do Ministério Público. Falar de números criminais hoje é muito complicado porque nós esbarramos num fator muito importante, que são as cifras negras, por exemplo. É uma temática voltada à criminologia, mas a cifra negra, em grande resumo, são aqueles delitos que não chegam aos conhecimentos das autoridades públicas. Então, quando você vê uma matéria dizendo que o número de crimes sexuais aumentou, eu gosto de dizer que não é que aumentaram os números dos crimes, aumentaram as denúncias de crimes sexuais. Talvez esses crimes sempre existiram nessa proporção, mas está chegando ao conhecimento das autoridades de uma maneira maior. Jacareí hoje atualmente tem 122, na Promotoria de Justiça, 122 procedimentos em andamento a respeito de crianças e adolescentes que foram vítimas de violência física ou sexual. Então, se você imaginar a investigação como uma linha de tempo, ela inicia com uma portaria do delegado de polícia instaurando inquérito policial, aí ele ouve a vítima, mediante aí os funcionários capacitados para isso, psicólogo, enfim, ele requisita o exame de IML, ele ouve parentes ou alguma testemunha, ele colhe imagens, ele apreende celulares e ao final do inquérito policial, normalmente, entendendo que só falta o interrogatório do investigado, ele se representa pela prisão, prende o investigado, interroga, relata o inquérito e manda para o judiciário para ele ser processado por esse delito. Então, normalmente, o passo a passo de uma grande operação policial, ela deságua na prisão dele como último ato do inquérito policial. Porque se eu prender o investigado no início do inquérito, a lei determina que eu tenho um prazo certo para acabar esse inquérito. 10 dias, por exemplo, com uma pessoa presa. Então, se eu prendo ele no primeiro dia da investigação, eu tenho 10 dias para terminar minha investigação. E esses demais atos que eu narrei para você, laudo, oitiva, não dá tempo. Então, por isso que a prisão dele acaba ficando no final, porque eu já cumpri tudo que eu precisava, eu só preciso ouvi-lo para encerrar minha investigação. Diante da constatação de abuso sexual, é importante saber o momento certo de se fazer a denúncia para que o julgamento e, consequentemente, a condenação do agressor sejam adequadas ao crime cometido. A busca pela responsabilização criminal muito rápida pode não ser interessante. É uma situação muito complexa, porque cada caso é um caso, não dá pra gente falar de uma forma genérica. Claro que isso vai demandar uma maturidade dos atores trabalhando naqueles casos para identificar, porque já maduro, porque já experiente, identificar que alguns casos podem ensejar, seriam melhores se esperassem um melhor momento para buscar essa responsabilização criminal. Isso é de uma delicadeza grande, né? Se não existe essa maturidade, esse olhar diferenciado para o melhor momento ou falta de condições de identificar o melhor momento, na dúvida, é óbvio que faz o BO e segue com a persecução. A gente tem que notificar sempre, nunca deixar de notificar. Precisamos notificar e tomar providências. Mas se existe condição de se enxergar com bastante cuidado as possibilidades de intervenção na família e eventual maior sucesso de uma responsabilização futura, isso pode ser um caminho bastante interessante. Então, numa situação também dúbia, muitas vezes é melhor arquivar um inquérito policial, frisando a falta de elementos naquele momento, porque a qualquer momento ele pode ser reaberto quando tiver, de repente, um depoimento mais contundente da criança, uma informação nova que possa incrementar. Uma vez julgado e absolvido, a gente tem dificuldade de reabrir, de retomar essa situação, gerando, portanto, coisa julgada. Desta maneira, é possível denunciar um agressor, mesmo que o abuso tenha acontecido há muito tempo. É possível, sim. É possível. A prescrição começa a correr a partir dos 18 anos de uma criança vítima de abuso sexual, tá? Nos crimes sexuais, a prescrição começa a correr a partir dos 18 anos. E aí começa a correr o prazo. Não devemos ter muita pressa numa situação de uma criança, pensa, muito novinha, que nem repertório, nem fala tem, não consegue nem entender a violência sofrida. Se a gente tiver muita pressa em buscar uma responsabilização criminal, a gente pode dar mesmo com não conseguir elementos suficientes, mínimos, para uma investigação
para o início de um processo e muito mais para uma condenação. Encerramos aqui este especial sobre abuso infantil em 4 episódios. Apresentamos aqui os principais tópicos que permeiam este assunto, mostrando a importância de estarmos todos atentos a esse tipo de violência, que acomete crianças e adolescentes de nossa cidade, estado e país. Denúncias podem ser feitas para o programa Família Segura, pelo telefone 3955-9180 ou simplesmente discando 190. Você pode acessar todos os episódios deste especial acessando o nosso canal do YouTube, o TV Câmara Jacareí. Por mais que seja um tema delicado, é necessário que a sociedade reconheça a importância de debater o assunto e, assim, combater esse tipo de violência.